Josué capítulo 3, versículo 4. Olha isso aqui comigo. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Diga, por este caminho eu nunca passei. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Versículo 10, olha a palavra de Deus, vamos continuar lendo. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heveus, os heteus, heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. São os inimigos aqui. 14. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levantou os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, sobre todos os dias da cega, da colheita. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, como se fosse um muro, muito longe da cidade de Adã, e que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo defronte a Jericó. Diga aleluia. Diga, o povo passou. Aleluia. O povo passou por um caminho que eles nunca tinham passado antes. Foi o que Deus falou com eles. Preste bem atenção. Esta foi a primeira grande prova no mandato de Josué, após ele assumir o governo de Israel. Eles já tinham passado pelo Mar Vermelho. E você sabe que Moisés para de frente do Mar Vermelho, levanta o cajado e um vento começa a soprar de lá para cá, diz a Bíblia. Diga, de lá para cá. Do outro lado não dava para ver, mas aquele vento que vinha de lá para cá soprou, diz a Bíblia, a noite inteira. E quando foi pela manhã, eles tinham um caminho aberto no mar. Mas durante várias horas da noite, ninguém viu nada. Moisés orou e levantou o cajado, e aquele vento começa a soprar, diz a Bíblia, de lá para cá. Um vento forte vai abrindo, mas no primeiro momento alguns disseram: nós vamos morrer, como nós vamos fazer? Atrás estava o inimigo, marchando para destruí-los. Mas a Bíblia diz que mesmo que eles não estavam vendo naquela noite, Deus já estava trabalhando. Deus já estava agindo, e um vento soprava de lá para cá, e abriu-se um caminho. Agora aqui foi diferente. Agora era um rio de água doce, um rio que estava nas suas cheias, transbordava. O rio estava mais violento, mais cheio, maior, em todos os sentidos. E o povo chega ali, e Deus diz assim: eu vou abençoar vocês, mas não será como no Mar Vermelho. E eles disseram: mas como será? E o Senhor disse a Moisés, a Josué, Deus disse a Josué: Josué, os sacerdotes vão colocar a arca da aliança sobre seus ombros. E os sacerdotes vão na frente, 1 quilômetro na frente. Diga, 1 quilômetro na frente. Porque eu quero que o povo veja a arca da aliança, os sacerdotes, e eles sigam exatamente atrás da arca da aliança. Aqui, irmãos, eu aprendo, o Espírito tem falado conosco, com a igreja, mas nós temos que estar completamente focados em Deus para descobrir a sua vontade. E Ele vai passando e a gente vai atrás, não na frente.
não olhando para os lados, mas olhando para a direção do Espírito Santo. Você precisa olhar para o Espírito Santo. Você precisa se envolver nas coisas de Deus. Você vai descobrir que a vida em Cristo é uma aventura, e uma aventura muito melhor do que a vida que o mundo pode proporcionar. Lá fora é engano. Lá fora é engano. O mundo te engana, o diabo te engana, os prazeres te enganam. Mas quando você descobre o bálsamo de Jesus, e você se alimenta da maneira certa, do Espírito de Deus, o seu prazer é nas coisas do Senhor. A sua carne não domina mais. A sua vontade é subjugada à vontade do Espírito Santo de Deus. A carne diz, faça isso. A carne fica doida para aplaudir, para escutar uma fofoca, uma maledicência. Os olhos ficam desejosos de ver uma cena de sexo explícito, uma coisa do tipo. Mas o Espírito é que manda. Quando nós seguimos a Jesus e diz, não carne, você não tem mais a vez, você não domina mais. Mas é o Espírito Santo que domina a minha vida. E você vai descobrindo as delícias de andar com o Senhor. E nesta noite eu estava orando, eu saí daqui na escola dominical e fui para o vale. Fiquei lá até de tarde, foi tão bom. Foi tão bom. E o Espírito falou comigo, eu vou te dar uma palavra para enfrentar seu inimigo. E Deus disse, diga à minha igreja, nesta noite eu vou entregar uma palavra para ela, para cada um de nós, para ele enfrentar o seu inimigo. Nós temos vivido e sobrevivido e superado as dificuldades todas que têm surgido com a palavra de Deus. Deus dá uma palavra, a gente age em cima da palavra. A gente confia naquela palavra. A gente crê naquela palavra. Deus disse a Josué, Josué, você vai mandar os sacerdotes com a arca da aliança. Aqueles homens, com aqueles varões, a arca da aliança. Aqueles paus segurando a arca. E Deus disse assim, eu não farei como fiz com o Mar Vermelho, eu vou fazer diferente. O Mar Vermelho, o povo ficou aqui, Moisés levanta o cajado, o vento sopra a noite toda, de manhã tinha um caminho e o povo passou. Agora eu vou exigir mais fé do povo. Agora eu vou exigir um posicionamento maior. E vai começar pela liderança. Vocês vão ter que pisar na água. O sacerdote vai andar, um rio de enchente, você já viu, aquelas águas violentas, aqui no estado mesmo ano passado, teve chuvas em abundância, cidades foram alagadas, e você já viu muito isso no Brasil, um rio pequeno se torna grande, dá até medo, e os sacerdotes com a arca da aliança andaram, 2 na frente, 2 atrás, talvez 6, mas os da frente, carregando o varão, eles pisaram na água, molhou o tornozelo, e nada do rio Jordão se abrir. E eles foram mais, água no joelho, nada do rio Jordão se abrir. E eles andaram mais, e você acha que eles não ficaram com medo? E todo o povo assistindo, era prova de fogo para Josué. Será que esse homem é o líder levantado por Deus mesmo? Porque no capítulo 1 ele substitui Moisés, um dos maiores líderes que esta terra já viu depois de Jesus, se não for o maior. A Bíblia diz que era um homem manso, mas cheio do Espírito de Deus. A Bíblia diz que quem se levantava com ele pegava lepra, ou morria, ou era sepultado vivo pelo próprio Deus. Veja, ele não precisava se defender. O próprio Deus dizia, Miriam, o que você está falando do meu servo? Você perdeu o juízo. Você está pensando que você é quem? Quando eu falo com você, eu falo em visão e sonho. Com Josué eu falo face a face. Você não tem medo? Diz que Miriam tremia de medo. Arão todo encolhido. E Moisés do lado. Firme e ereto. Mas manso. Deus se retira. Miriam está tomada de lepra. Da cabeça aos pés. E Deus fala, Moisés intercede. E Deus fala assim, põe a Miriam do lado de fora, fora da cidade. Deixe ela lá 7 dias. Depois eu restauro a saúde dela. Assim Miriam aprendeu com duras lições, que a gente não toca nos servos do Senhor. Eu não estou falando só de mim. Eu estou falando de você também. Quando você fala de alguém, servo de Deus, você está atrasando a sua própria vida.
Não é só o pastor, não, é qualquer um. Quando você participa, empresta o seu ouvido a certas conversas de maledicência, fofoca, dúvida, coisas do gênero, você está atrasando o processo da sua vida. Você podia chegar aqui, mas você vai caminhar o resto da vida aqui, a não ser que haja uma mudança. Uma das coisas que a Bíblia mais fala é a língua. Se você vê o livro de Provérbios e for anotando, como eu já fiz, a palavra, o vocábulo palavra, falar, você vai ficar boca aberta o tanto que a Bíblia fala sobre isso, do peso que isso tem. E a gente às vezes anda como se a gente não soubesse. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso aqui era um caos, se tornou um caos a terra. Não havia homem, não havia nada. Tudo destruído. Gênesis 1 diz: Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. E Ele criou perfeita. E os teólogos dizem que era a terra mineral, onde os diamantes, os tesouros estavam não debaixo nas profundezas, mas na flor da terra. Natural ver diamantes, ver ouro e ver toda sorte de beleza. Do versículo 1 ao versículo 2, no versículo 2 de Gênesis 1, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E quando você vai para o hebraico, para o verbo bará e para os verbos de criação, você vê que Ele criou a terra perfeita, mas algo aconteceu. E a terra se tornou caótica, porque Deus não cria caos. Deus só cria perfeição. Quem está entendendo, diga aleluia. E Deus cria a perfeição. E a partir desse momento, isso tudo destruído, não se sabe o que foi, tem várias teorias. Mas a Bíblia afirma que o Espírito de Deus pairava. Esta palavra pairava é como se fosse uma galinha com as asas estendidas, abraçando, aquecendo, protegendo seus filhotes, seus pintainhos. É como se o Espírito de Deus, e Ele estava ali, até o momento que o Deus Todo-Poderoso abre a sua boca e diz: haja luz. Nesse momento, o Espírito começa a trabalhar. E aí Deus vai dizendo: haja isso, haja isso, haja. E na medida que Deus fala, a coisa acontece. A Bíblia diz lá no Novo Testamento que Deus chama a existência aquilo que não existe. Há poder em nossas palavras. Nós precisamos vigiar nossas palavras. Moisés era o homem mais proeminente que existia, mas ele morreu. Ele morre. Deus o leva. E o povo chora. O povo se lamenta 30 dias. Morreu o nosso maior líder. E agora um jovem assume o governo de toda a nação, o jovem Josué. E muitos o colocaram à prova, dizendo: quem será de Josué? Esse menino na frente de 3 milhões de pessoas. E agora no Jordão é a primeira prova de fogo de Josué. Agora ele não está no segundo ao lado, agora é ele sozinho. Ele é o líder. E Deus diz para ele: como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Você sabe que Josué chorou também? Você sabe que Josué chorou muito, capítulo 1. E o próprio Deus desce do céu e conversa com ele. Fala: calma, Josué, fica calmo. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. 4 vezes. Eu achei 3 fácil, mas você acha? Deus diz para ele: ser forte, meu filho. Ser corajoso, acredita, confia, fique tranquilo. Ele diz para ele: Razak veematis. Diga: Razak, ser forte. Diga: veematis. Ser forte e corajoso. Razak veematis. Deus fala na língua dele. Deus conversa com ele. Deus ministra a ele: calma, calma, calma. Eu vou ser com você, calma. Como eu fui com Moisés, fique tranquilo. Mas tem muitos povos para me inventar: jebuseus, ferezeus, povos terríveis, povos com armas poderosas, povos treinados em guerra. E Deus diz: calma, Josué, fique calmo. Deus vai animando Josué e vai curando Josué no capítulo 1, dizendo: não temas, Josué, confia. A pandemia está passando, você passou até aqui e não é seu fim. Tem muita história para a Igreja Batista Caminho da Fé. Tem muita coisa. Não por queremos, porque nosso Deus é um Deus de misericórdia. Esse lugar já não nos cabe mais. Josué assume, Deus fala com ele: filho, chegou a sua vez de eu te usar.
Talvez você está querendo que um raio caia na sua cabeça. Tem gente que quer levar o cristianismo, sabe, de uma maneira. O cristianismo é sobrenatural, mas ele age no natural também. Deus falou, os sacerdotes vão participar dessa vez, vão ter que molhar o pé. Eles vão molhar o pé, botar o pé, depois nada, joelho, nada, cintura, nada. Quando eles deram, pensaram que ia afundar, o Jordão começou a abrir. Quando os outros dois molharam os pés também, águas no tornozelo, águas no joelho, águas na cintura, quando era no lombo para andar, o Jordão se abriu. O sobrenatural aconteceu. No meio daquele fogo, nós chegamos aqui, tudo desabou. Aqui na frente tinha um gasofilácio de madeira, debaixo do fogo. Branco era, branco estava. Tudo ficou cheio de poeira, encardido. Ele nem encardido ficou, nem cheiro. Naquela manhã nós tivemos um culto da associação de pastores. Foi consagrada uma oferta no gasofilácio. E na hora de tirar a oferta eu falei, o tesoureiro não está aqui, pastor Marcelo. Aí falou, então fica o dinheiro para a igreja, porque vocês fizeram um café, deu R$300. Eu não sabia, tinha R$300 ali dentro. Aqui, exatamente aqui. Tudo destruído. Os irmãos entraram, eu espero para falar, mas os irmãos mais pentecostais já entraram e falaram, é Deus, olha aquilo ali, é Deus. E eu sabia, é Deus. E Deus estava dizendo para nós, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Dia 4 de abril de 2020, alta pandemia. Todo mundo assustado. Todo mundo chorando. E Deus dizendo, como fui. Irmãos, não importa o que nós venhamos a passar. Quando Deus é conosco no começo, Ele é no meio e até o final. Aliás, o importante não é como começa, o mais importante é como termina. Irmãos, fracassar, errar, faz parte. O que não pode é permanecer no erro, no fracasso, na derrota. Fracassar, não conseguir faz parte de todo o processo. O que não pode é você permanecer ali. A gente às vezes não alcança a vitória. Às vezes você não alcança a vitória. Tudo bem, faz parte. O que você não pode é desistir de alcançar a vitória. O que você não pode é fazer o que Josué, Deus falou para ele não fazer. Deus falou com ele assim, Moisés morreu, agora eu vou usar você. Não fique olhando para trás, porque para trás a gente olha para refletir na vida, mas para viver é para frente. Olhe para frente. Moisés morreu, para de chorar e olhe para frente. Vamos seguir em frente. Não vai ter mais maná do céu, não vai ter mais a nuvem de fogo que aquecia o povo na noite fria do deserto. Não vai ter mais a roupa crescendo no corpo, a sandália crescendo no corpo. Não vai ter mais água jorrando da pedra, água viva no meio do deserto. Quando eles tinham sede, a pedra dava água. Ele disse, não vai ter mais, não vai precisar. Vocês não vão morar mais em cabana. Vocês agora vão entrar na terra prometida. E vocês vão conquistar aquela terra. E lá vai ter rios, comida diversa, roupas vocês vão ter, casa vocês vão ter tudo lá. Eu estou chamando vocês para um tempo maior, que esse tempo já está chegando. Eu me lembro que há uns meses atrás Deus deu uma palavra no nosso coração profética, dizendo que a pandemia estava chegando no final. Mas de repente a coisa virou, lockdown, vitória, grande vitória, cidade, gente morrendo. E um dia está gravado, eu vim aqui e disse, irmãos, muitas vezes Jesus ia expulsar um demônio. E quando Jesus chegava para expulsar o demônio, aquela pessoa que estava endemoniada, o demônio dentro dela se debatia e tal, e gritava, e saía. E às vezes as pessoas diziam, morreu, mas não estava morto. Jesus ia, pegava a pessoa e levantava. E eu disse, esses lockdown, isso que está acontecendo, é o grito do adversário, porque ele sabe
que os dias dele acabaram. Deus está agindo, irmãos. A China, o Egito, tem uma das maiores igrejas também hoje do mundo. Não só a Coreia do Sul, mas a China. A Coreia do Norte é contrabandeado pelas fronteiras. E lá na Coreia do Norte tem milhares de coreanos salvos por Jesus. O mundo árabe muçulmano, escute isso, o próprio Deus, o próprio Jesus, tem aparecido para pessoas, e pessoas, segundo relatos, têm se convertido ao Deus do céu, ao Deus Todo-Poderoso. Deus está trabalhando. Agora, esse mês, nós estamos mandando um casal e mais um filho de missionários para a África. Eles já estão lá há 15 anos, estão de férias, tratamento de saúde, são renovados, estarão pregando aqui esse mês, mas eles estão indo para lá e nós estaremos indo junto com eles. O Senhor está te chamando, querido, para passar por caminhos que você nunca passou. O Senhor está te chamando para confiar nele e se entregar a ele, e experimentar o sobrenatural. Ele disse assim: o caminho que você vai passar, você nunca passou antes. Nunca passou antes. O povo atravessou o Mar Vermelho, mas no outro dia, atravessou o Jordão. E hoje eu penso que é o Jordão que está na nossa frente, está transbordando, é desafiador, mas o Jordão vai se abrir. O Jordão vai se abrir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu sonho é fazer dos jovens, homens, jovens com a mente ampliada, empreendedores. Quando a gente trabalha, a gente vive ali dentro daquela possibilidade. Quando a gente empreende, é diferente. O governo precisa do empreendedor, porque o governo recebe tributos, o imposto, obrigado, o imposto dos empreendedores. O empreendedor dá imposto, o empreendedor dá emprego. E na cadeia alimentar, de um jeito ou de outro, o governo trabalha em prol dos empreendedores. Principalmente. O povo, nós recebemos às vezes o que sobra e olhe lá. Mas na cadeia é mais ou menos assim. E nós queremos criar uma geração de jovens e adolescentes, empreendedores, pessoas que creem em Deus, pessoas que dobram a manga da camisa e vão à luta, cheios de Deus. Nas faculdades, em todos os lugares. Deus chama Josué e diz para ele: Josué, eu serei contigo. E eu termino com o versículo 8 do capítulo 1. E eu quero terminar com você nesse momento, capítulo 1 de Josué, versículo 8. Coloca na tela, onde Deus dá a fórmula para Josué ser bem-sucedido e vencer a sua carne, vencer o mundo, vencer o diabo e todos os inimigos que aparecerem. Nesta noite, irmãos, Deus está chamando você para olhar para frente, esquecer o passado, no sentido de ficar vivendo aquelas coisas, mas sonhar com um futuro cheio de expectativa. Tem crente que está dizendo: eu estou esperando a volta de Jesus, eu também. Mas enquanto ele não volta, nós temos que fazer diferença nesse lugar. Olhar para frente e fazer diferença. E aqui, Deus disse assim: sabe como você vai ser bem-sucedido? Sabe como você vai prosperar em tudo que você vai fazer? Olha lá. Ele diz assim: é só você não cessar de falar deste livro da lei. Antes, medita nele só de dia. Sim, irmãos? Não, de dia e de noite. Para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Ao judeu, Deus disse para ele assim: coloque eles como frontal na testa e amarre no braço. Quando você vai a Israel, você vê judeu às vezes com uma caixinha bem na testa, amarra uma fita e eles andam na rua. E se você perguntar: o que é isso? Ele diz assim:
Deus mandou, eles fazem literalmente, colocar a palavra na testa, eles colocam, principalmente na hora das orações. Você anda, você vê uma caixinha também no braço dele, e ele não se importa se você gosta, acha bonito, se você aprova ou desaprova, o problema é seu, ele faz o que Deus mandou, e é um dos povos mais prósperos e abençoados da terra. Eles pegam literal, mas Deus está nos levando além. Deus quer que nós tenhamos a palavra em nosso coração e em nossa boca. Não cesse de falar deste livro. Santificai-vos, porque amanhã Deus fará coisas tremendas no nosso meio. Irmãos, Ebenezer, sim, até aqui Deus nos ajudou.